Não um toque assim, de encostar, porque tinha muita gente ali, mas algo diferente. Sentimento, né? Um sentimento. Então aquela mulher, ela não conseguiu se esconder. Ela falou, ele descobriu que eu toquei nele. E ela diz ali, eu toquei no Senhor. Então Jesus vira para aquela mulher e ela fica de frente com Jesus. E quando ela fica de frente com Jesus, ela é curada. Ela é curada daquele mal, né? Daquela enfermidade que ela tinha. Então, não basta somente tocar. Ou seja, na maneira que eu quero colocar aqui, buscar a bênção para ser curado. Atrás está a bondade e a misericórdia. Se você buscar a bondade e misericórdia, lá em Salmos 23, versículo... Salmo 23, verso 6. Salmos 23, verso 6. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Atrás, na veste de Jesus, estava bondade e misericórdia, que nos acompanha. São os anjos que nos acompanham. E quando ela toca ali atrás, ela recebe a bondade. Quando nós viemos na igreja, no culto, quando nós pedimos ao Senhor algo que nós estamos querendo, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso que Ele dá. Ele dá. Eu quero a cura, eu quero um emprego, né? Tem pessoas que vão e buscam pela bondade. Deus abre a porta, mas depois não quer ficar de frente com Jesus. Aí perde, né, o emprego. Não passa na experiência. Jesus, Ele dá. Mas para nós recebermos Ele na nossa vida, é necessário estarmos de frente dEle. 2 Coríntios 4, versículo 6. Alguém pode abrir? 2 Coríntios 4, 6. 4 e 6? É. Pode ler? Pode. 6, 10 dias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte. 2 Coríntios. Segundo. Ah, eu tô lendo contas. Não achei. Segundo, primeiro. 4 e 6. Ó Deus, que disse que da escuridão brilhe a luz, e mesmo que fez a luz, brilha o nosso coração. É isso para que nos traz a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no nosso rosto de Jesus Cristo. Está dizendo, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A glória de Deus está na face de Cristo. Ou seja, a glória está na frente. Para nós recebermos a glória, aquilo que nós necessitamos por completo para permanecer em nossa vida, nós precisamos ver a glória. Quando ela fica de frente com Jesus, ela recebe a sua cura. Jairo ele já foi de frente com Jesus, né? Ele já está na mesma passagem. E as pessoas, o que disseram para ele? Deixa o mestre Jairo. Sua filha já morreu, ele tem algo importante para fazer. Deixa ele em paz. Jesus olha para ele e fala, Jairo, crê somente. E verás a minha glória. Crê somente. E você verá o milagre. Então somente crê. De verdade. Jairo, ele recebeu
a bênção dele de imediato, porque ele foi de frente com Jesus. Para obter glória, precisa do quê? Honra e fidelidade. Sim, claro. Glória a Deus. Com certeza. Revelação. Moisés não viu, né? Moisés não Revelação. viu. Não viu a glória. Quando ele pede, né? Lá em Êxodo. Moisés, ele não vê. O Senhor diz, se vê a minha glória, você vai morrer. Você vê a minha face, você vai morrer. Eu vou passar, você vai ver a bondade e a misericórdia, né? Que está atrás, como eu disse. E Moisés não vê a face, a glória de Deus. É interessante que ele morre, sobe ao céu, chega lá e não vê também. Porque Deus, espírito e alma, Deus não tinha um corpo ainda. Né? Só quando Cristo morre, ressuscita e leva o corpo para ele, é que ele vai ter um corpo. Então, ele era alma e espírito, dicótomo, né? Dicotomia. Quando ele recebe o corpo de Jesus, aí é tricótomo, né? Corpo, alma e espírito. Colossenses 1:19 está escrito: foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Nele quem? No corpo que Jesus levou para ele. Então o Pai se agradou, porque era um corpo perfeito, sem pecado, o corpo de Jesus. O Pai se agradou tanto daquele corpo que habitou nele, naquele corpo. O Pai e o Espírito Santo agora tem um corpo, né? O corpo de Jesus, o corpo perfeito do último Adão, né? Que levou para ele. Então agora sim ele vai ter um corpo, mas ele não tinha lá em Êxodo. Não tinha como Moisés ver a face, o rosto de Deus. Não tinha como, porque ele não tinha. Ele era espírito e alma. Então Moisés pediu para ver, não viu. Subiu, não viu também. Mas Moisés ele viu quando ele desceu no monte, quando Jesus se transfigura, o monte da transfiguração. Moisés desce ali, Elias, e está Jesus junto com Pedro e João. A glória de Deus está na face de Cristo. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Quando Moisés desce naquele monte, que Jesus está transfigurado, o seu rosto brilha como um sol, Moisés vê a glória de Deus. Ele precisa descer aqui de novo e ver, porque a glória está na face de Cristo. Hugo, será que foi pelo apóstolo Paulo? Ele viu a glória de Deus que cegou também? Será que foi isso? Que Deus, Jesus Cristo apareceu para ele, ele se tornou cego, né? Por um tempo, depois que foi o profeta lá que orou, que curou a cegueira dele. Sim, ele viu uma luz, né? Que ele não... É o próprio Jesus. É o próprio Jesus, né? O próprio Jesus. Porque a voz escutavam, mas a face, a luz, né? Não via ninguém, né? Mas escutava a voz, né? É a glória, o brilho, né? A glória de Deus que está em Jesus. Glória a Deus. Então nós somos predestinados? Não, a igreja está predestinada. Nós precisamos fazer parte da igreja. A igreja é o corpo. Cristo é o cabeça, Colossenses 1:18. Ele vai vir buscar o corpo. Aí é simples, né, para a gente meditar. É só a gente olhar para nós mesmos. Jesus vai vir buscar o corpo. Porque Deus habitou no corpo de Jesus. Jesus entregou o corpo para ele. Colossenses 1:19, Colossenses 2:9 são textos iguais. Jesus entrega o corpo para Deus. Aí, né, Jesus fica sem corpo, então... Não. Colossenses 1:18 está escrito que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo. Então, se ele vai vir buscar o corpo, como é que eu sei se eu faço parte desse corpo? Só olhar para você e falar, será que eu faço parte desse corpo?
olhar, olhe para um irmão, para uma irmã dentro da igreja, né? Você vai falar, meu Deus, será que isso faz parte do corpo? Meu O jeito Deus. que tá se conduzindo, Jesus. o jeito que está sendo, o jeito que está vestindo, será que faz parte do corpo? Que ele vai vir buscar o corpo. Ele vai vir buscar uma igreja santa. Né? Uma igreja sem mácula, sem mancha. Né? Então nós precisamos olhar para nós e ver, será que eu estou sendo membro desse corpo? Que é a igreja. Nós precisamos ser membros do corpo, porque ele vai vir buscar o corpo. Se nós não formos membros do corpo, nós vamos ficar. Por isso que é importante nós sermos igreja, né? Igreja não é isso aqui. Igreja é o juntamento que nós fazemos, juntamento de pessoas, né? Ao contrário de estar aqui dentro, igreja é aquele que sai para fora, né? Aqueles que estão unidos em Cristo, num propósito, né? Propósito. Glória a Deus. E nele temos a redenção pelo seu sangue, versículo 7. Né? A remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da vontade, segundo o seu beneplácito, ou seu consentimento, que propusera em si mesmo. Cristo quis entregar a vida por nós, fazer redenção. Nós já tivemos essa aula, né, de redenção. Redenção é comprar de volta aquilo que havia sido vendido, trocado, negociado por algum determinado preço. Isaías 52:3, Adão nos vendeu por nada, mas também sem dinheiro fomos comprados. Ó, Isaías já profetizando. E aqui, sem dinheiro. E aqui está a resposta, com que nós fomos comprados? Efésios 1:7. Em quem temos a redenção? Em Jesus, pelo seu sangue. Ele nos comprou com o sangue dele na cruz. Versículo de número 10. Né? Pela sua vontade de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como estão na terra. Em Cristo, ele trouxe de volta tudo para ele. Né? O preço que ele pagou trouxe de volta tanto o que está no céu, o que está na terra, nos ares, né? De volta para ele. Nossa. Tudo está nele. Quando Deus mandou Zéias casar com prostituta, tem a ver, né, com essa história. Né? Para casar com Gomer, que ela foi vendida, escrava. Está dentro desse... Depois ele manda Oséias comprar ela. É. Sim. Tem bastante lição que a gente pode tirar nisso, né? Porque Deus mandou Oséias casar com a prostituta e falou pra ele, ó, de dia você vai andar na rua com ela de mão dada. Esse Oséias não é o rei Oséias. Não. É o outro Oséias. Profeta. De dia você vai andar com mão dada com ela, você vai no supermercado, vai no banco, vai... É sua esposa. E de noite, você não impede ela de ir pro prostíbulo. Não impede, deixa ela ir se prostituir, fazer coisa errada. Olha que coisa, né? Mas por que Deus faz isso? Para Oséias ver o que o povo dele estava fazendo com ele. De dia, servindo a ele, fazendo sacrifício, louvando a ele. Né? De dia, vamos dizer hoje, de dia está na tarde da benção, de dia está no estudo, na escola dominical, aí de noite está no centro, fazendo macumba.
procurando outros deuses. Pede oração de dia para Jesus, dá a resposta, de noite vai procurar lá nos búzios, com os demônios. Então, forte, hein? É forte. É forte. Para Deus quis que Oséias sentisse o que ele estava sentindo. Traição, né? Porque Deus, ele era traído. E Deus ama Israel. Deus ama o seu povo, né? Lá em Isaías 54, Deus diz que ele é um marido, se casou com Israel. Né? E Jesus se casa com a igreja. Tudo isso tem um estudo maravilhoso, depois eu vou trazer para nós. Então Deus, ele é casado com Israel, Deus ama Israel. Mas eles estavam traindo Deus. Deus, ele estava querendo que Oséias sentisse o que ele sentia. E depois Oséias comprando a mulher dele de volta, está dizendo o que Jesus fez para nós. Jesus nos comprou. No versículo 10 é interessante que nós vemos aqui. Ele fez congregar a ele, né, a Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Na Bíblia existe 3 dispensações. Três dispensações. Efésios 1 e 10. Efésios 3 e 2. Alguém pode ler pra gente? Com certeza vocês já sabem que Deus, isso mesmo? Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Lê outra tradução pra gente. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, Efésios 1 e 10, nós vemos a dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 3 e 2, nós vemos a dispensação da graça. E Efésios 3 e 9. Pode É ler. demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, e tudo criou. Aí não é ministério. Mistério. Mistério. Justamente. Dispensação do mistério. Mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Eu anotei aqui, ó. Essas são as dispensações bíblicas que nós encontramos, nós lemos o texto. Dispensação da plenitude dos tempos, dispensação da graça, dispensação do mistério. O irmão leu ali, no lugar de dispensação, trabalho. Não está errado, porque essa palavra dispensação, ela refere-se à administração, gerenciamento. Um trabalho, né, que está fazendo, se cumprindo ali. Então, plenitude dos tempos se deu quando Jesus encarnou. Né? Deus. Porque ele traz de volta tudo para ele. Ele que é o dono do mundo. Né? Então, quando ele encarna aqui, é a dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, o que ele vai fazer no seu ministério, o que ele vai fazer na cruz, é trazer tudo de volta para ele. Né? Comprar. Através da dispensação da graça, é que nós somos salvos. Porque a graça é um favor que nós não merecemos. Mas nós recebemos pelo que ele fez.
palavra de Deus diz que se nós confessarmos com a nossa boca e crer no nosso coração, seremos salvos. Então, através da dispensação da graça. E quando deu início essa dispensação? Mateus capítulo 15. Jesus, ele está voltando para Galiléia, está passando pelas regiões lá de Tiro e Sidom, fora do país, e ele encontra uma mulher gentia, uma mulher grega. E essa mulher, ela tinha uma filhinha, não é? Que estava sendo atormentada. Vamos abrir lá para a gente ver? Mateus 15. Deixa eu ver aqui, é 20 alguma coisa. Versículo 25. 21. Deixa eu ver. Acho que é 20. Mateus 15, 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio ele e gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo sobre os cachorros. Disse ela: porém sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Ó, que maravilha. Aqui começou essa dispensação da graça. Porque Mateus 10, versículos 5 e 6 diz assim: Jesus enviou os 12 e ordenou: não passe pelos caminhos dos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos, mas ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele veio primeiro para Israel. E essa mulher, ela era grega, né? Cananeia. Ela não era de Israel. Mas Jesus se comoveu com a fé dessa mulher. A fé dela. Que não tinha fé desse jeito na onde era para ter, na casa dele. Mas essa mulher, ela teve uma fé tão grande que Jesus, ele atende essa mulher. Ele para e atende ela. Então Jesus atendendo ela, então também ele atende a nós. Jesus parou aqui o relógio escatológico de Daniel. Né? O relógio escatológico que aponta para a sua vinda. Em Daniel nós estudamos, né, que falta ainda uma semana antes de Jesus ele vir voltar. Passaram-se 483 anos desde a ordem para construir o templo, né, de Neemias. Neemias recebeu a ordem para reconstruir os muros, o templo de Jerusalém, Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante. Então, desde aquela ordem até Mateus 15, se passaram 483 anos, ou seja, 69 semanas de ano. Falta uma semana, que são 7 anos. Então aqui, Jesus parou esse relógio. E quando ele arrebatar a igreja, então vai começar essa última semana. E Marcos 7, 24 também fala disso, né? Sim. A graça que nós temos hoje, dispensação da graça,
qual nós estamos vivendo hoje. Né? Até quando ele arrebatar a igreja, ou até nós morrermos. Se nós morrermos também, Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado viver uma vez só. E quando morrer, segue o juízo. Então a graça é até o arrebatamento da igreja ou até nós morrermos. Depois que morremos, aí vai virar o julgamento. E a dispensação do mistério. O que é o mistério? O mistério é Cristo. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém viu a Deus. Vou ler para os irmãos. João 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quem que é o Filho? O Cristo. O Cristo. Através de Cristo, nós conhecemos a Deus. João 1,18. O mistério escondido ao qual Paulo fala era o Cristo. Estava escondido em Deus. 1 João 1,5 diz que Deus é luz. E João 12, versículo 8, não, João 8, versículo 12. 1 João 1,5 diz que Deus é luz. E em João, Evangelho de João 8 e 12, está escrito: falou-lhes, pois, Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Então Deus é luz, Jesus é luz. O Cristo também era luz, que estava escondido em Deus. O plano da nossa redenção é o mistério de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha o plano que ia salvar o homem. Deus, sabendo de todas as coisas, né, Ele não intervém na nossa vontade de fazer algo. Nós somos livres para escolher. Mas Deus, Ele sabe o que nós vamos escolher. Ele conhece o final. Então Deus já sabia que o homem ia pecar. E esse mistério escondido em Deus era o plano da nossa redenção. Ou seja, era Cristo. Cristo estava escondido em Deus. E Ele se revelou quando Ele se encarnou. Jesus e Maria. Os homens criaram dispensações. Inocência. Aqui vai começar desde lá do Gênesis. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, quando o homem peca, governo humano, dispensação patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, Israel, dispensação da lei, dispensação da graça e a do milênio, que nós vamos
viver com Cristo reinando aqui. Tem sentido para estudo? Tem. Com certeza. Mas isso aqui foi criado pelo homem, pelos estudiosos, para nós entendermos a palavra do Senhor. Agora aqui eu mostrei para vocês o que é a Bíblia. Né? E aqui também, Oséias, a pergunta que você fez. Discípulo, apóstolo a discípulo, evangelista. apóstolo e evangelista. Isso. São 3 em 1, né? E essas dispensações aqui, o centro dela é Cristo. Porque Cristo veio para reconciliar todas as coisas nele. Certo. Através da graça de Cristo, nós somos salvos. E o mistério é Cristo. Amém. Amém? Então, só para finalizar aqui, Deus Ele envia o Cristo Que? para morrer por nós. Por Não quê? entendi. Porque Mano, Ele amou. Eu tenho uma pergunta. Esse mistério é o que vai acontecer, né? Ou não? Não, o mistério foi revelado. O mistério é Cristo. O Messias, nosso Salvador. Entendeu? Era um mistério no Antigo Testamento, né? Nos profetas, nos Salmos. Em Isaías fala muito, né? Isaías é um profeta messiânico. 700 anos antes de Cristo foi o que mais profetizou a respeito dele. Profecias que maravilhosas, né? Então, Deus, no versículo 5, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo.